Meus irmãos, neste vídeo eu vou compartilhar com os irmãos uma aula bíblica da nossa revista Dons Espirituais e Ministeriais. Eu gostaria de estudar com os irmãos a lição de número 7, o ministério de profeta. Falaremos sobre o profeta no Antigo Testamento, o ofício do profeta no Antigo Testamento, assim como também no Novo Testamento. E acrescentaremos ali algumas orientações também quanto ao discernimento espiritual. Como detectar o falso do verdadeiro? Existe algo na Bíblia que nos ajuda nessa questão? Sobre isso que nós iremos discorrer no vídeo de hoje. Portanto, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever aqui, acompanhar o nosso trabalho. Toda semana nós estamos postando aulas bíblicas, pregações, estudos, exposições, versículo por versículo, reflexões e muito mais. Venha acompanhar o nosso trabalho e se engajar neste projeto que tem como único objetivo levar o conhecimento de Deus, o ensino sadio da palavra de Deus sem fronteira. Por isso o nome do canal, Ensino Sem Fronteira. Aonde tem um crente que deseja aprender a palavra de Deus, independente da sua denominação, este canal será então que vai abraçar este crente, vai orientar naquilo que é a base para o seguidor de Jesus Cristo. Mas sem mais delongas, vamos então partir para a aula de hoje. Meus irmãos, notem que eu já estou com a minha revista e eu quero glorificar a Deus por nós termos ao alcance este maravilhoso material, pelo esforço, pelo esmero destes homens que têm se aplicado para então nos trazer este banquete espiritual. Nós vamos fazer agora a nossa leitura bíblica juntos, que está localizado no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 até o versículo 29. E após leremos também Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura da verdade prática que nós vamos abordar no decorrer da aula de hoje, que diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então, como falou muito bem aqui, essa frase ficou bem definida, nós vamos exaltar a atualidade deste ministério. Nós vamos enfatizar isto e fortalecer esta doutrina. O ministério profético não acabou. Nós vamos exaltar a Bíblia como a maior de todas as profecias, como a nossa maior revelação, mas sem, contudo, anular ali as profecias, que também são meios que Deus se comunica com o seu povo, e isso não passou, isso não caducou. A atualidade do ministério profético é uma doutrina da palavra de Deus, inclusive para os nossos dias. Leamos juntos o texto de 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 29. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Pois bem, agora o texto de Efésios 4, versículo 11 até o versículo 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. São 3 os tópicos que nós vamos estudar hoje. O primeiro, o profeta do Antigo Testamento. No tópico 2, o profeta no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui algumas diferenças, para que a gente não venha cair nestas loucuras que hoje nós estamos vendo aí. Até há poucos dias aí teve um caso bem peculiar. E no terceiro tópico, nós vamos estudar sobre o discernimento do verdadeiro para o falso profeta. Vamos aprender como discernir o falso do verdadeiro. De forma bem resumida, conceito de profeta, definição de profeta. O profeta, ele era a pessoa incumbida de falar em nome de Deus. Ou seja, ele era o porta-voz de Deus. Um homem ou uma mulher chamado para expor aquilo que estava no coração de Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus levantando inúmeros profetas, tanto homens como mulheres. Nós temos como, por exemplo, Samuel foi considerado como um príncipe de Deus. Nós temos o Elias, profeta do fogo. Temos o Eliseu. Também nós temos Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros. Como exemplo aqui, para que também fique claro a participação de mulheres no ministério profético, nós temos no livro de 2 Reis, no capítulo 22, a profetisa Hulda. Também foi muito usada por Deus para revelar os seus arcanos ao seu povo. Vamos ler um texto? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. No Antigo Testamento, Deus levantou muitos profetas. É comum nós vermos Deus usando profetas no período do Antigo Testamento. Deus achava homens que estavam dispostos a serem diferentes, a zelarem pela vontade de Deus, e estes Deus os vocacionava, Deus os escolhia, Deus os levantava, Deus os capacitava para falar em seu nome ao seu povo, e não somente ao seu povo, mas também às demais nações. Mas no que consistia basicamente o ofício do profeta no Antigo Testamento? Nós poderíamos dividir o ofício do profeta no Antigo Testamento em 3 partes. É um tripé. Através da inspiração divina, o profeta, primeiro, ele revelava o oculto. Ele trazia à tona o que estava encoberto. Primeira parte do ofício profético. A segunda parte do ofício profético no Antigo Testamento é que o profeta ele anunciava juízos. Quem não se lembra de Jonas, que na grande cidade de Nínive, uma cidade populosa, ali disse apenas 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas estava anunciando o juízo do Senhor para com aquela cidade. E a terceira parte do ofício, do trabalho do profeta no Antigo Testamento, que nós vemos claramente na Bíblia, é que o profeta ele emitia conselhos de Deus para o seu povo, orientações de Deus para o seu povo. E nisso você vai ver muitas vezes Deus, inclusive, apontando direções. Este é o caminho, é por aqui que você deve proceder, ali não vai, fica agora pode ir. Deus dava as coordenadas para o seu povo, para os reis, naquilo que eles deveriam fazer mediante os seus profetas. Justamente por isso que era comum, nós vemos, por exemplo, Davi
sempre consultando os profetas. Devo ir para a peleja ou não devo ir para a peleja? Porque era normal, era natural naquela época Deus falar e orientar o seu povo a respeito do ir ou ficar através dos seus escolhidos. Então se procurava estes para não errar. Isto era prudência. Lembramos-nos que estamos falando aqui do Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, já vamos chegar lá, mas nós precisamos frisar o cuidado necessário. Hoje nós temos a sublimidade, a totalidade e a plenitude da palavra de Deus, que nos faz um pouco distantes destas consultas proféticas. Tem muitos que hoje são adeptos desta cultura. Eu vou lá na casa da Mariazinha do Manto, do Joãozinho Pentecostes, do Canela, e ele vai me revelar. Revela a minha vida aí, irmão. Revela a minha vida aí, irmã. Já já nós vamos falar o ministério, o ofício do ministério profético no Novo Testamento. Vai ser uma bênção você ficar aqui nessa aula e não perder nada do que nós temos da parte de Deus para te falar. No Antigo Testamento, nós vamos também detectar que os profetas de Deus, eles tinham uma espécie de jargão, de marca registrada, como por exemplo, veio a minha palavra do Senhor, ou ainda, peso da palavra do Senhor, ou também, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Era uma marca registrada dos profetas. Isso não significa que você que profetiza, está me escutando agora, tenha que obrigatoriamente, ao profetizar, incluir isto na profecia para dar mais peso, para chamar mais atenção, para tentar puxar mais credibilidade para a mensagem. Você está entendendo? Os profetas do Antigo Testamento, eles também falavam mediante interpretação de sonho. Deus se revelava por meio de sonhos ao profeta ou a outrem, o profeta interpretava e assim o profeta trazia uma mensagem da parte de Deus, mediante a interpretação que ele fez daquele sonho, ou daquela visão, ou daquela experiência. Isso também era algo muito comum nas páginas do Antigo Testamento. Nós falando aqui sobre os profetas, você que está do outro lado dessa tela, está pensando, mas que bênção os profetas. O profeta é uma bênção em qualquer lugar. Bendito é o povo, bendito é o lugar, bendito o ambiente que possui uma pessoa que recebeu de Deus o ministério profético. Quando alguém pecar, quando alguém errar, vai estar lá para colocar as coisas no eixo, vai estar lá para colocar o plumo do Senhor. Olha como é bom isso. Vai estar lá também para dar um conselho, uma orientação para o povo. Profeta é uma bênção. Porém, meus irmãos, na história nós vamos ver que após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido. É isso mesmo. Nós aqui estamos, vamos dizer, por fora, com uma visão mais panorâmica, mais ampla da situação e a gente consegue dizer, o profeta é uma bênção em qualquer lugar. Mas uma coisa é o profeta em um outro ambiente e outra coisa é o profeta vivendo no nosso ambiente. Eu estou aqui tentando ser o mais claro possível. Tem pessoas que elas vão olhar um homem de Deus na internet, elas vão olhar um homem de Deus de outro estado, de outro país e vão dizer, esse homem fala a verdade, esse homem é de Deus. Esse homem exorta, ele traz um conselho fiel da palavra de Deus. Mas se este mesmo profeta, este mesmo homem de Deus, na sua trajetória, vier, por exemplo, ser o pastor dessa outra pessoa, ou congregar na mesma igreja e ali começar a falar a verdade, ali começar a expor os pecados, quem sabe até mesmo da própria pessoa, aí este tal homem de Deus já vai começar a ser indigesto. Com o passar do tempo, o
Os carnais vão fomentar ali uma grande e intensiva perseguição contra este servo, contra esta serva de Deus. É natural. Nós vemos na Bíblia profetas sendo perseguidos, profetas sendo martirizados, profetas sendo açoitados. Alguns, inclusive, foram até cerrados ao meio, irmãos, que é o caso de Isaías. Imagine cerrado ao meio, por quê? Por profetizar. Nós vivemos em um tempo em que se acoberta pecado e se crucifica quem quer ser reto. Quem quer ser limpo, leva açoite. Quem vive errado é maquiado. É a triste realidade que nós vivemos hoje. Para você ver esse negócio do profeta perseguido, olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 13, o versículo 34. Acompanhe conosco. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a linha os seus pintos, debaixo das suas asas, mas não quiseste. Meus irmãos, ser profeta de Deus não é para qualquer um, não. Tem que ter as costas rígidas, tem que ter um casco bem grosso para levar a paulada, para sofrer mentiras, enganos e tantas coisas mais que acontecem nos bastidores, promovidas por gente que não gosta da verdade. Gente que quer permanecer no pecado e não quer ser incomodado, mas que Deus levante profetas com sangue no olho, com coragem, para falar a verdade de Deus. Existiu um movimento na história, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, conhecido como profetismo. É isso mesmo, onde os profetas ali se levantavam para denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e restaurar a adoração ao único Deus. Fato curioso é que foi justamente nesta época, neste tempo, em que estes foram mais surrados, em que estes mais apanharam, em que mais profetas foram mortos. Sempre quando se levanta um movimento de santidade, vai se levantar também como uma reação um movimento de perseguição. Grave bem estas palavras. Sempre que se levantar um movimento profético de santidade, chamando o povo à justiça, à obediência à vontade de Deus, ao mesmo tempo, como reação a este movimento, se levantará as oposições, as perseguições começarão. Desde uma coisa mais light, como dá um tapa e esconde a mão, fala e diz que não falou, mente, lança uma calúnia e sai de cena para estourar lá na frente, até mesmo a morte física, a açoite, a prejuízos causados no físico dos profetas. Nós, como servos de Deus e servos de Deus, precisamos estar preparados para tudo, mas com a verdade nós não podemos negar a chamada de Deus conosco. Deus te chamou, Ele viu em você capacidade e estrutura para suportar tudo, então não temas.